joia, joia, alegria. Quero começar hoje mostrando o livro de Dr. Anúbia, que já está na edição 46. Livro muito popular e tem ajudado muitas pessoas, este livro. Mas hoje vamos falar sobre, como é o título, Dr. Anúbia, corretamente? Pode ser ciclagem cerebral. Como é? Ciclagem cerebral. Ciclagem, né? Por isso não lembrei da palavra. Ciclagem cerebral. Este é pouco complicado, mas vamos ter uma explanação. Mas nesta ciclagem, relaxamento ajuda. Joana, um de nossos recuperandos, falou comigo na Fazenda Senhor Jesus, do que Dr. Anúbia e eu fundamos muitos em todo o Brasil, muitos, não tanto como o Frei Horn, mas tantos, muitos. E ela falou comigo, padre, sou nervosa, o que posso fazer? Eu falei, respondi, vamos inspirando, 3 vezes. Ela voltei numa semana e disse, padre, o que você falou não ajudou nada, porque ainda tenho muito estresse. Então, eu pensei, adicionei uma palavra. Quando inspira, pensa, Jesus, Maria. E em poucos dias ela respondeu. Ajudou perfeitamente. Tem muitas maneiras para qual é a palavra cerebral? Ciclagem. Ciclagem cerebral que Dr. Anúbia vai explanar. Ciclagem cerebral. Vamos lá. Alegria, como diz o Padre Haroldo, um prazer estar com vocês. E, sobretudo, nessa nova série de programas que estamos começando com um cenário novo. Agradecemos ao Eduardo Lima e à sua equipe, o Dr. Neto, e a todo o pessoal aí da Rede Vida que colaborou tanto apresentando um novo cenário. Obrigada a cada um de vocês. E o que é a ciclagem cerebral? Em 1929, Hans Berger descobriu os princípios do eletroencefalograma e descobriu a ciclagem cerebral, como funciona as ciclagens, não é? E eu faço uma comparação. Se eu tivesse aqui um lápis na mão, o senhor tem sempre uma caneta aí, e eu poderia fazer uma comparação. Tem tudo preparado. Vamos imaginar que o seu cérebro está pulsando assim. Quando a pessoa está muito ativa, ou é muito nervosa, ou está muito elétrica, ele bate rapidamente. Se a ciclagem é alta demais, a pessoa já está precisando melhorar um pouco, né? Senão vai parar aí no psiquiatra ou em algum centro de recuperação mental, não é? A média, mais ou menos até 28. E 28 graus, 28 ciclos por segundo. A metade, o 21 seria normal, 21 ciclos por segundo. A metade é 10,5, que é a ciclagem ideal, 10,5. E como é que a gente faz para baixar a ciclagem cerebral? Primeiro vamos ver o que é a ciclagem alta e para que ela serve. A ciclagem alta serve para trabalhar. Então vamos dizer que num segundo você estivesse pulsando a 28 vezes, ou 21, ou 14, de 14 a 28. Né? O cérebro está pronto para trabalhar. Ele está alerta. Ele está usando os 5 sentidos constantemente e talvez simultaneamente. Ele está vendo, está falando, está ouvindo, está mexendo. Né? É a ciclagem própria do movimento, do trabalho, da atividade. Porém, quando você quiser pensar, você procura se tranquilizar.
veja que a sua ciclagem cerebral diminua. Como é que diminui a ciclagem cerebral? Relaxando, fechando os olhos, ouvindo uma música suave, se acalmando, fazendo uma série existem diversas maneiras de relaxar, diversas. Escutar música é uma delas, mas você pode aprender a relaxar sem dormir. Se você dorme, entrou numa outra ciclagem, a ciclagem do sono. Você perdeu o estado de consciência. Se você perdeu o estado de consciência, perdeu a consciência e dormiu, não está relaxando, o que é muito bom. É melhor relaxar depois dormir. Depois dormir. Não é melhor dormir do que relaxar. Claro. Como é este negócio? É melhor relaxar do que dormir. Mas se é à noite, nós temos que ter nossas horas de sono. Estou falando durante o dia. Dar uma relaxadinha é melhor que dormir. Né? 5 minutos de relaxamento equivale a 2 horas de sono. Mesmo? Então, às vezes, relaxa durante o dia 3 minutos. De noite não tem tanto sono, mas ela está bem, porque ela relaxou. Né? E eu sempre cito Napoleão Bonaparte quando eu falo relaxamento. Mas imediatamente tem um problema. Muitas pessoas não podem dormir, dizem. Se elas relaxam, elas ganham energia. Vai falando, certo? Ganha energia. Repõe a energia do cérebro. Então, mas Napoleão Bonaparte, eu sempre cito isso quando eu falo em relaxamento. Ele não passava 2 horas, eu li isso na biografia dele, sem relaxar pelo menos 5 minutos. Ainda que em cima do cavalo, isso que eu acho interessante, a observação. Ele não deixava de relaxar, ainda que em cima do cavalo. Né? E todos nós sabemos da energia dele, né? Mas, voltando, então, é a ciclagem própria da atividade. Se a gente quer meditar e ter uma ideia mais clara, a mente mais tranquila, então a gente tem que abaixar. Como é que abaixa? Relaxando. Né? E para relaxar a gente aprende, como qualquer outra coisa na vida. Quer aprender informática, quer aprender da injeção, quer aprender inglês, tem que aprender. Né? É o que a gente vai ensinar aos poucos nos outros programas. E a frequência alfa, que é a frequência que vai de 8 a 12 ciclos por segundo, é a ideal. É a frequência dos gênios. Dizem que o gênio, ele trabalha em beta e pensa em alfa. Quem não é gênio, trabalha e pensa em beta. Repita este. Quem é gênio, trabalha em beta e pensa em alfa. Quem não é gênio, trabalha e pensa em beta. Mas você não explanou o que é beta, alfa, etc. Eu expliquei. Deu a ideia, mas não deu as palavras. Eu expliquei que beta é a frequência, é a ciclagem cerebral em que a pessoa está quando está trabalhando. Ela está mais elétrica, a ciclagem está mais alta. Ela vai de 14 a 28 ciclos por segundo. E a frequência é para pensar, para meditar, para criar, para descansar, para melhorar a saúde, para muitas outras coisas boas, é de 8 a 12. Dizem que a ciclagem cerebral ideal é 10,5. Estava falando e depois fugi. Por quê? É a frequência que a Terra pulsa na ionosfera. É a frequência do equilíbrio. A gente fica equilibrada quando a nossa frequência está mais baixa. E abaixo dessa frequência, a frequência teta. Quando a gente vai dormir, a gente entra nessa frequência. Só que poucas pessoas conseguem ficar conscientes nessa frequência. Precisa de muito treinamento. Geralmente os yogis que têm longa prática de meditação. E depois tem uma frequência mais baixa, que é a frequência do sono profundo. Mas voltando a teta, que é a terceira, beta, alfa, teta, é a frequência em que se faz, geralmente, a psicoterapia, a frequência da anestesia, que ajuda a pessoa na anestesia e na psicoterapia. E depois, então, a frequência delta, que é a mais baixa. Geralmente, a pessoa está totalmente inconsciente nessa frequência. Ela está ou em estado de coma, ou está inconsciente, e raras pessoas no mundo conseguem
chegar conscientemente até delta. Então, e daí? E daí que? Beta para trabalhar, alfa para criar, pensar, rezar e usar para programação, uma série de coisas boas. E teta para anestesia, psicoterapia, e delta, a pessoa está inconsciente. Esta é a razão porque tem esta expressão, pessoas têm um problema e falam, eu vou dormir sobre isto e resolvem o problema. Tem uma ligação? Tem uma ligação. Mas eu vou explicar isso no próximo bloco, porque já esgotou o nosso primeiro tempo. Tudo bem? Tá bom, certo. Tá bom. Retomando a pergunta do Padre Haroldo, o ditado que o sono é um bom conselheiro, se está relacionado com o estado mental, claro, não é porque quando a pessoa vai dormir, necessariamente não, frequentemente ela relaxa, não é? Ela descansa, ela dorme e ela pensa com mais clareza no dia seguinte. Então, nesse sentido que uma pausa é bom para meditar, né? Uma pausa fisiológica, que através do sono, não é? Pegando o travesseiro lá e dormindo bem, no dia seguinte amanhece com outra cabeça, né? Obrigado. E falando sobre isso, eu me lembro de ter assistido um casamento do filho do meu dentista, o Dr. Fernando Martins. E eu sempre digo que um dos casamentos mais bonitos que eu assisti, pela cerimônia como foi feita. O padre que fez a cerimônia disse no final da celebração que o noivo beijasse a aliança da noiva e a noiva beijasse a aliança do noivo. Que fizesse isso todas as noites. Ele diz, vai ter dia que vocês tenham vontade de pegar a aliança e jogar no lixo, ou na privada e dar descarga. Mas façam isso sempre que o casamento vai dar certo. E eu achei interessante essa expressão, esse conselho, e depois ele disse também, não vão dormir se estão zangados um com o outro. Primeiro, beije a aliança e peça perdão. Falar em perdão, eu me lembro de um cunhado, o Lauro, que quando era criança, ele conta que um moleque de rua o prendeu nos joelhos e falou para ele, peça perdão. E ele falou, mas eu não fiz nada, peça perdão. Mas eu não fiz nada, peça perdão. Ele disse, perdão que eu não pido. Era criança e moleque falou isso, né? Então, ele disse que não vai dormir sem pedir perdão ao cônjuge e que o casamento vai longe assim, né? Bom, mas retomando a ciclagem cerebral, não é? Nós vamos agora relaxar e vamos meditar um pouquinho sobre como manter uma ciclagem cerebral mais baixa. Vamos lá? Pés no chão, mãos sobre o colo com as palmas voltadas para baixo. Se você tem algum material, você que está relaxando, deixe sempre o material ao lado, para não se distrair, para que ele não caia no chão, e você saia do relaxamento. Olhos fechados, ajuda a serenar a mente. A imobilidade também ajuda a você relaxar mais rapidamente. Porém, se sentir necessidade de se mexer, mexa-se. Mas é uma prática que, à medida que você vai repetindo, vai ficando mais fácil. Respire profundamente. Ao soltar o ar, relaxe. Respire outra vez profundamente e, ao soltar o ar, relaxe mais. Respire mais uma vez profundamente e, ao soltar o ar, relaxe mais ainda. Devagar. Vá se aprofundando à medida que o relaxamento prossegue. Procure centrar sua atenção na cabeça, no couro cabeludo e solte as tensões dessa área do corpo. Centre sua atenção nas pálpebras, como disse o Dr. Jacobson, que pesquisou durante 20 anos sobre o assunto. Relaxando as pálpebras, não se consegue ter preocupações.
Relaxe o rosto, o pescoço. Vá tirando as tensões de cada área do corpo. Vá soltando os músculos do peito. Vá relaxando os órgãos torácicos. Soltando os músculos do abdômen. Deixe-os frouxos, moles, relaxados e soltos. Relaxe os braços, os antebraços, as pernas, as coxas, os joelhos e os pés. Diga mentalmente, repetindo após mim, mentalmente: estou tranquilo, completamente tranquilo. Estou mergulhado em Deus que aquieta meu coração, melhora minha saúde, me dá energia e renova minhas células. Estou cada vez melhor, tudo vencerei, o que é meu virá a mim no momento oportuno. Deus está dentro de mim. Repita muitas vezes durante o dia: Deus está dentro de mim. Entregue o passado à infinita misericórdia divina. O presente a seu amor. O futuro a sua adorável providência. E fique em paz. Existem 4 frequências mais importantes: beta, a frequência da atividade, do trabalho, do exercício, da inteligência, do raciocínio lógico. Existe uma frequência para pensar, meditar, criar, refletir. Frequência alfa. Dizem que os gênios pensam em alfa e trabalham em beta. A frequência da criatividade, das artes, da poesia, da música, da inspiração. Estando em alfa, estar relaxado conscientemente. Se dormir, passa para teta. Tem uma ciclagem abaixo, de 7 a 4. Que é a ciclagem da psicoterapia, da hipnose, da anestesia, analgesia. Que a pessoa entra quando está dormindo, sem consciência. Poucos sabem entrar conscientemente nessa frequência. E a frequência delta, que é a frequência do recém-nascido, também do estado de coma. É a frequência que vai de 4 a meio. Abaixo de meio a pessoa está morta. Nascemos em delta e morremos em delta.
Programe-se para entrar em alfa algumas vezes, nessa dimensão da criatividade, da paz. Dentro de poucos segundos, vou pedir que você abra os olhos. Peça a Maria, que contemplava todas as coisas em seu coração, ou seja, em alfa, que o ajude a entrar e manter-se em alfa. E a mensagem é a ciclagem também da contemplação. Pode abrir os olhos e vou pedir para o Padre Haroldo, nesse último minutinho, só resta um minutinho, Padre, que o senhor faça o seu comentário. O meu comentário é sobre onde é o lugar mais fácil para meditar. Evidentemente está na igreja. Porque quando nós vamos à liturgia, nós vamos com a ideia que vamos meditar com Deus. Este se chama oração. Não meditar com as coisas mundiais, que seria talvez contemplação, pensamento nos 5 sentidos. Mas preparando para ir à igreja, nós estamos indo para ficar em contato, meditando com Deus na liturgia. E por isso tantas pessoas adoram de ir à igreja frequentemente. Vamos lá para rezar, orar, para rezar, pensar e meditar e contemplar. Esse por nós, saiba que nós rezamos para você.